Boa tarde, meu querido irmão em Cristo. Vamos dar início a mais um vídeo contextualizando agora quem eram os romanos, o Império Romano nos tempos de Jesus. O que sofriam os judeus com o Império Romano? Pois bem, então, pensando na questão de Roma, eles vieram e trouxeram o quê? É claro, interesses econômicos, porque eles vieram para dominar uma região, dominar ali a Galileia, as terras ali onde peregrinavam os judeus e Jesus, onde estavam, aquelas terras que justamente quem as tinham muito por herança e domínio era aquela terra prometida, a Canaã, que agora no Novo Testamento tornaram-se as terras de Israel. E com o domínio grego também mudou o nome das terras de Israel para a Palestina. Pois bem, os judeus, eles trouxeram o quê? Eles trouxeram muitas taxas altas, muitos impostos que incidiam sobre quem? Sobre o povo judeu. E isso foi realmente pesaroso para cada um deles. Impostos e uma inabalável, uma imensurável quantidade de atitudes brutas, de brutalidade. Eram asquerosos, realmente gentios, eram homens de coração de pedra, insensíveis e pagãos. Então esse fardo e a humilhação que Roma colocava sobre os cidadãos comuns judeus era então insuportável, era um jugo pesado sobre a cabeça e os ombros do povo judeu. Pois bem, existia uma máxima, havia uma frase muito conhecida e ela dizia assim em latim: Pax Romana, PAX Romana, que traduzindo seria a paz por meio de Roma, ou paz romana. Essa paz prometida por Roma entre as nações faziam com que César lhes traziam uma paz e prosperidade, mas nós sabemos que isso era uma paz enganosa. Pax Romana, paz por meio de Roma. Na verdade, por quê? Porque Roma estava dominando naquela época as nações. Roma era um império. Então, é claro que ela trazia uma paz desde que aqueles que queriam usufruir dessa paz se submetiam às brutalidades dos romanos, como também a cobrança de altas taxas e impostos para os comerciantes e para todos os trabalhadores ali na Palestina, ali na Judeia, na Galileia, nas terras de Israel. Porém, a paz romana veio por meio do quê? Da força brutal, como nós colocamos, e dominação absoluta. Então Roma trouxe a paz absoluta, uma destruição, destruindo todos os seus inimigos. Então, as nações vizinhas eram amedrontadas porque era um império devorador. Então eles tinham um exército tão bem treinado, uma indumentária, uma estrutura realmente de guerra, de espadas, de carros, de cavalos, uma estrutura realmente invejável que lhes dava uma vantagem tremenda no domínio das nações. Então eles tinham um exército tão bem treinado e equipado, que trazia medo, temor a todas as nações circunvizinhas. E esse medo deveras não estava distante do coração do povo ali de Israel, dos judeus ali na Palestina. Então, relacionando esse poderio de guerra bélico, essa indumentária, essa instrumentalização com espadas, escudos, armaduras, tanto se você assistir qualquer filme que mostra Roma, aqueles capacetes, aqueles peitos com abdômen de ferro, espadas, capas, cavalos, realmente eles tinham uma estrutura de guerra, uma estratégia de guerra e de proteção dos seus ideais romanos, indiscutível e até provado e incontestável, porque gerava medo às nações. De maneira que tem um versículo que nos vale considerar, em João 14, 27, pegando a minha Bíblia aqui, o Evangelho de João 14, 27. Vamos dar uma lida, que vai nos falar a respeito de paz. O Evangelho de João capítulo 14, versículo 27. Vamos lá, João 14, 27. João 14, 27. 14, 27 nos diz o seguinte, 14, 27.
deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz romana era uma paz temerosa, era uma paz condicionada à exploração de um povo, à exploração de uma nação, através do que? De brutalidades, de agressividades, de dano à integridade física e de altas cobranças de impostos. Então Jesus aqui, em João capítulo 14, versículo 27, faz assim, e nos diz assim: deixo-vos a paz, porque a paz de Jesus era verdadeira. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, a exemplo dos romanos, uma paz enganosa. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então Jesus estava fazendo o que aqui? Acalmando no seu ministério, pregando as boas novas do Evangelho, para que eles possam entender que a paz oferecida pelos romanos, a paz oferecida pelo mundo, não era uma paz que realmente poderia trazer algum efeito e tranquilidade enfim, e descanso para as vossas almas. Mas é claro que ele sim é a verdadeira paz, Jesus Cristo. Pois bem, os romanos, eles usavam a crucificação dentro dessa brutalidade, quando eles resolviam penalizar com a morte aqueles que desrespeitavam o seu império, o seu domínio. Eles usavam a crucificação. Mas esse método não foi criado por eles, mas eles adotaram esse método, e esse método era um dos quais, em vias públicas, as pessoas vendo aquelas pessoas sofrendo demasiadamente com os princípios e os procedimentos de crucificação, ficavam temerosos e submissos, mediante o medo, ao Império Romano. Pois bem, o instrumento de maior intimidação, então, de Roma não era a espada, não era o seu exército, mas era o quê? Era a cruz. Os romanos eles não inventaram a cruz, mas eles a aperfeiçoaram e usavam como frequência. Então nós sabemos que a cruz é quando duas retas se encontram. Aqui é uma cruz em forma de X, aqui é uma cruz. Aqui é uma cruz, a exemplo de Jesus, existe essa cruz na parte de baixo. Então, pessoas eram crucificadas de cabeça para baixo, de cabeça para cima, em forma de X, com os braços abertos. Então, era um instrumento de intimidação de Roma, né? E eles ainda faziam o quê? Eles inventaram a crucificação, aperfeiçoando esse método, mas eles então usavam com frequência para amedrontar e intimidar o povo ali na Judéia, o povo na Galileia, aonde Jesus peregrinava, aonde os judeus estavam. Então esse método de punibilidade, né, de crucificação, era o mais doloroso e humilhante numa morte que podia então ser ali observado e considerado. O que acontecia nesse método de crucificação imposto pelo Império Romano? Levava 5 ou mais dias para uma pessoa crucificada morrer. Olha só, ela ficava sangrando, com certeza era esbofeteada, era humilhada, ela ficava nua, né? E por 5 dias gemendo de dor. A exemplo de Jesus com aqueles cravos enfincados nos pulsos, nas pernas e tudo mais. Era realmente uma penalidade das mais cruéis e brutas que podia existir naquele período, e isso era exercido por quem? Pelos romanos. A cada minuto era uma dor inimaginável. A vítima tinha suas roupas removidas, observamos o exemplo de Jesus, e ficava nua na cruz ou seminu. Todos os inimigos crucificados poderiam assistir esse momento horrendo, tenebroso, feio, triste, penoso. Esse ato, ele era público. E por quê? Seria um intuito de ainda insultar os inimigos que podiam querer alguma revolta contra os próprios romanos. Então, Roma realmente era algo que os constrangia na época ali nas terras de Israel. Só que os evangelhos nos mostram, em Mateus, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que os romanos insultaram Jesus dessa forma. E Jesus foi crucificado nesse formato, foi crucificado.
Então não era incomum aos romanos erguerem muitas cruzes, formando uma linha dos crucificados que chegavam até entrar dentro da cidade. Imagina a carneficina, o cheiro, as carnes ali putrificadas nos estágios de decomposição. Acredito eu que ficavam até sendo secas ali, até a ponto de virarem o quê? Esqueletos ou coisas parecidas. Então, realmente é algo tenebroso, e isso realmente, essa brutalidade de Roma, era parte da vida diária no tempo de Jesus. Então Jesus, no seu ministério, Jesus na sua peregrinação, ele estava ali num ambiente de domínio do Império Romano. Então, os soldados romanos tinham o direito de exigir que qualquer judeu carregasse qualquer coisa que precisasse ser deslocada. Entre aspas, os judeus eram escravos, eram submissos pelos romanos. Então, e quando eles pediam para carregar alguma coisa, isso poderia ser até aproximadamente 1 milha, ou seja, 1.600 metros, 1 quilômetro e mais 600 metros. Aí vem a palavra de Deus. Jesus, que assim confrontava nas suas pregações, usando essa situação de humilhação, onde os romanos, quando precisavam transportar algumas coisas, exigiam que os judeus assim fizessem, ou aquele judeu em determinada situação. Então, que esses judeus poderiam exigir, na verdade, que até 1 quilômetro e 600 metros assim pudessem fazer, estava trazendo um jugo muito pesaroso ali para aquele que recebeu essa determinação, essa imposição, essa ordem, talvez até por um próprio soldado romano. Mas Jesus, em Mateus capítulo 5, vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 39, nos mostra os contrapontos de Jesus em relação às reações romanas, aos mandos romanos, aos costumes romanos, à tirania romana. Então, Mateus capítulo 5, 39 diz assim: deixe-me ver se é esse mesmo. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aí vem no 40, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. 41, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Mas o 41, voltado com esse tipo de humilhação, de carregar coisas para os romanos, vai bem a calhar numa contraposição de Jesus nos seus ensinos, no transpassar, no disseminar, no proclamar as boas novas do Evangelho. Então, Mateus capítulo 5, 41 diz assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dizendo assim: não fica contrito o seu coração. Se os romanos pedirem para você caminhar, se for até no máximo 1.600 metros, 1 quilômetro e mais 600 metros, vá ao dobro, a chegar a 3.200. Fique firme nesse propósito, porque Deus vai te honrar em tempo oportuno. Então, o fracasso em cumprir qualquer demanda dos romanos, qualquer imposição, era geralmente punido com o quê? Com tapa nos rostos. Eles humilhavam, eles batiam. Tanto que, no episódio da crucificação, Jesus foi cuspido no seu rosto, foi esbofeteado. Olha o que nos fala Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Então, essa era a brutalidade mínima aqui exemplificada a respeito dos romanos, no seu domínio de império, inclusive nas regiões onde Jesus peregrinou, na Palestina, nas terras de Israel, na Galileia, na Judeia, em Jerusalém. Mas os impostos, a brutalidade de Roma não era então o único motivo que trazia um fardo para os judeus comuns, porque tinham que suportar várias coisas, mas os impostos excessivos. Eles cobravam impostos demasiados, que faziam com que os ricos se queixassem daqueles impostos, os judeus ali, bem-sucedidos, e muito mais aqueles que realmente eram pobres, chegavam ao ponto de tornar-se escravos dos judeus, por não terem como pagar esses impostos. E nós lembramos de Zaqueu, que era o maioral dos publicanos, aquele que realmente ia cobrar impostos para os romanos.
Nós lembramos de Mateus também, que foi um publicano. Então, os impostos, a brutalidade, a forma brutal de crucificação como penalidade de morte, nos mostra um pano de fundo bem sucinto, né, do Império Romano, sem contar que eles eram pagãos, eles adoravam vários ídolos, e que você possa então ter realmente um conhecimento superficial do Império Romano no tempo em que Jesus nasceu. Que dificuldade teve o mestre, como foi difícil propagar as boas novas, propagar o evangelho em meio a uma situação econômica, a uma situação social e uma situação de imposição imperial sobre o povo judeu ali na Palestina, ali nas terras de Israel, no Novo Testamento. Romanos. Então tínhamos o imperador César, nós tínhamos o governador Pôncio Pilatos, nós tínhamos Herodes, o tetrarca, que era rei. Esses então se uniam aos hipócritas saduceus, a exemplo daqueles que deveriam seguir a sua nomeação, o seu chamado como sacerdote de Deus à risca, mas se aliavam as políticas romanas, tirando e maltratando o povo de Deus, a exemplo dos sacerdotes Anás e Caifás. Que essa visão do Império Romano fique no seu entendimento, para que você possa entender, quando ler sobre o ministério de Jesus, o quão Jesus lutou, sofreu, em meio ao império tão brutal, por amor a mim e a você. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, hoje e para todo sempre. Amém.